Bom dia. Gostaríamos de agradecer, em nome do secretário de Educação, professor Luiz Castro, a todos que nos acompanham neste momento, para um tema tão importante para a educação, que é a avaliação, né? Como todos sabem, estamos em ano de avaliação, né? Esse ano de 2019 teremos a avaliação do SAEB, e este momento foi preparado para que nós possamos somar esforços ao que já acontece nas escolas, as ações que já acontecem na escola, no sentido de sensibilizarmos toda a comunidade escolar para as ações importantes que ocorrerão durante todo o ano, para a boa realização das avaliações que ocorrerão no final do ano. Eu me chamo Fredson, estou à frente da coordenação de avaliação e desempenho, que faz parte hoje da gerência de pesquisa e estatística, e juntamente aqui com a professora Aldenise, que está à frente da gerência de programas e projetos complementares, e junto com o professor Sandro, que está à frente da gerência de fortalecimento da gestão escolar, traremos temas que entendemos ser pertinentes para somar esforços no sentido de termos uma boa preparação dos nossos alunos para a avaliação que ocorrerá no final deste ano. Então, separamos 3 apresentações para vocês. É claro que este é apenas o primeiro momento, né? A partir daqui teremos outras ações que iremos entrar em contato para passar posteriormente, como no caso de um teste diagnóstico que está programado para ocorrer no início de maio, algumas formações para professores tanto da capital quanto do interior, a partir dos dados que serão diagnosticados nesse teste, tudo isso no sentido de termos uma boa preparação para os nossos alunos, certo? Então, nós daremos início à apresentação de dados do SAEB neste momento. Bom, a definição do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, tem como objetivo diagnosticar a educação básica no país e contribuir para a melhoria de sua qualidade, oferecendo subsídios concretos para a formulação e reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a educação básica. Bom, então eu costumo falar sobre a avaliação como um exame, né? Então, todas as vezes que nós, por exemplo, na saúde estamos debilitados, nós procuramos o médico e uma das primeiras coisas que ele faz é nos passar um exame para, a partir do diagnóstico do exame, nos receitar o remédio adequado. Então, a avaliação, fazendo uma analogia, ela é também como se fosse um exame para um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico preciso, nós fazemos as intervenções de forma mais inteligente, porque só a partir de um diagnóstico confiável é que nós conseguimos fazer as intervenções pedagógicas mais eficientes na escola. Então, o SAEB é esse exame que faz um diagnóstico e oferece dados concretos para que as políticas públicas e as intervenções pedagógicas ocorram da mais eficiente forma possível, certo? Quais são os instrumentos que são utilizados? Bom, o SAEB ocorre por meio de testes e questionários, certo? Os testes são as provas dos alunos, como todos sabem, e os questionários são respondidos por professores, por pedagogos e pelos gestores. Então, com esses 2 instrumentos, é que nós fazemos o diagnóstico, é que o SAEB faz o diagnóstico para poder daí gerar informações fidedignas para a intervenção pedagógica, certo? Falar um pouquinho do histórico do SAEB. Ele começou em 1990, né, com o ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica. Esse foi o ano de implantação do SAEB. Depois, em 2005, nós tivemos
a avaliação nacional do rendimento escolar. A partir desse ano de 2005, a avaliação foi feita de forma censitária, né, que antes era feita apenas de forma amostral. E em 2013 nós tivemos a inclusão do terceiro ano com a ANA, que é a avaliação nacional da alfabetização, certo? Então, esse é um breve histórico. Em 1990, quando foi dado início ao SAEB, foi avaliado a primeira, a terceira, a quinta e a sétima série. Naquela época ainda era chamado de série do ensino fundamental. Em 1993, começa a ser realizado a cada 2 anos, certo? Em 95, passa a possibilitar a comparação e a evolução do sistema educacional brasileiro através de uma metodologia chamada Teoria de Resposta ao Item. Então, com essa metodologia, a gente conseguiu fazer a comparabilidade entre as provas nas várias edições. Em 2005, foi ampliada a população com avaliação censitária para todo o conjunto de escolas públicas do ensino fundamental, certo? Em 2013, nós tivemos, como eu falei, a inclusão da avaliação ANA de forma censitária para todas as escolas que tiveram o terceiro ano do ensino fundamental para ser avaliada. Em 2017, a gente ampliou a população da avaliação de forma censitária para todas as escolas públicas do ensino médio. Então, na última edição do SAEB, o ensino médio foi incluído de forma censitária. Anteriormente, o ensino médio ele entrava apenas como uma amostra, né? Então, nós não tínhamos o resultado por escola do ensino médio. Por quê? Porque a avaliação ocorria de forma amostral. Então, nós tínhamos apenas resultado por estado. Nós tínhamos resultado do Amazonas, de São Paulo, do Pará. Então, tínhamos o resultado apenas por UF. Em 2017, com a avaliação feita de forma censitária, nós tivemos a possibilidade de ter resultados por escola, certo? O resultado por escola, é claro que eu vou falar depois, está atrelado a uma participação mínima, uma taxa de participação mínima, certo? Então, em 2017, foi estabelecido o critério de 80% de participação, ou seja, apenas aquelas escolas que tiveram participação de 80% ou mais dos seus alunos é que tiveram seus resultados divulgados, certo? Como é que ocorreu até 2017 o SAEB? Então, até 2017, nós tivemos várias edições do SAEB. Com isso, nós tivemos uma certa defasagem nas matrizes de referência, certo? Então, as matrizes de referência da última edição que ocorreu em 2017, ela veio acumulando algumas defasagens nas matrizes de referências por conta dos currículos que os estados, algumas vezes, atualizam. Então, como a matriz de referência do SAEB ainda era a mesma, nós tínhamos uma certa defasagem na matriz de referência. O SAEB, como todos sabem, só avaliava língua portuguesa e matemática. Então, só tinha língua portuguesa e matemática no seu escopo, certo? Ou seja, não abrangia as outras disciplinas, certo? E também só avaliava o terceiro ano do ensino fundamental, quinto ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Então, nós não tínhamos a inclusão da educação infantil, certo? Um outro público que é avaliado pelo SAEB é as escolas públicas, certo? Então, nós não tínhamos a participação das escolas particulares. Quer dizer, nós tínhamos apenas uma amostra das escolas particulares, mas se uma determinada escola particular quisesse participar da avaliação, ela não tinha essa oportunidade, certo? Por que eu estou falando esse cenário até a última avaliação de 2017? Por conta das mudanças que vão ocorrer
a partir da edição de 2019, certo? Então, o panorama geral que ocorreu até 2017, ele vai justamente subsidiar as mudanças que vão ocorrer em 2019, certo? O fato de não termos educação infantil é abrangido pela avaliação, o fato de não termos a possibilidade de escolas particulares participarem da avaliação, o fato de não termos outras disciplinas além de português e matemática, tudo isso foi pensado para que algumas mudanças fossem estabelecidas para a nova versão da prova em 2019. Então, eu vou apresentar aqui algumas mudanças que ocorreram. Essas mudanças são extremamente importantes para que vocês tomem nota, porque todas as escolas que participarem do SAEB já vão fazer a prova mediante todas essas mudanças que o governo federal estabeleceu. Essas mudanças não ocorreu de forma, vamos dizer assim, monocrática pelo governo federal, foram feitas várias reuniões, todos os estados puderam contribuir, né, puderam expor as suas algumas dificuldades em cada estado, e aí foram feitas reuniões, e aí foram estabelecidas algumas mudanças para o SAEB. Primeira mudança é que nós tínhamos várias nomenclaturas para o SAEB, né? Nós tínhamos a NEB, nós tínhamos a RESC, nós tínhamos a ANA, Prova Brasil, e isso dificultava muito o entendimento dos estados, né? Então, a gente, quando falava em a RESC, tinha-se dúvida se estava falando da mesma coisa de Prova Brasil, se estávamos falando de ANA, então foram excluídas essas nomenclaturas e hoje, né, em 2019, nós falamos apenas do SAEB. Então, o SAEB ele engloba todas as avaliações de todas as etapas de ensino, de todas as disciplinas, certo? Então, essa foi a primeira mudança, a unificação de nomenclatura. Então, a partir de 2019, nós temos apenas o SAEB. Outra mudança foi o ano de avaliação. Então, nós tínhamos casos em que a Prova Brasil era aplicado em um ano e o ANA, por exemplo, era aplicado em outro ano, certo? O governo federal está propondo para que seja unificada essas agendas até 2021. Nós teremos todas as avaliações acontecendo no mesmo ano, certo? Então, a sugestão é que ocorra em anos ímpares, ou seja, em 2019, 2021, 2023. Então, não teremos mais a possibilidade de termos avaliação em anos pares, certo? Então, as avaliações ocorrerão apenas nos anos ímpares. E nos anos pares vão ser divulgados os resultados, né? Geralmente, a avaliação ela ocorre ao final do ano. Então, teremos uma avaliação do SAEB no final de 2019 e no início de 2020 serão divulgados os resultados, certo? Uma outra mudança é a afirmação de dimensões da qualidade educacional que extrapolam a aferição da proficiência em testes cognitivos. O que isso significa? Que teremos não só a nota da prova como resultado, teremos outros indicadores, como indicadores de investimento, indicadores de atendimento, indicadores de gestão escolar, indicadores de equidade educacional, indicadores dos profissionais da educação. Então, com base nos instrumentos que eu falei no início, ou seja, os testes e o questionário contextual, de posse dessas duas informações, serão elaboradas outras devolutivas, vamos chamar assim, para que os sistemas educacionais estaduais possam fazer estudos e também elaborar políticas mais eficientes na intervenção educacional nas escolas, certo? Então, nós não tínhamos esses recursos até 2017, tínhamos algumas devolutivas em termos de dados contextuais, além da prova, da nota e do índice educacional, que é o IDEB, certo? Então, a partir com os dados de 2019, está se pensando em vários outros indicadores educacionais para facilitar o estabelecimento de políticas públicas eficientes
e também intervenções pedagógicas nas escolas, certo? Uma outra mudança é a abrangência de todo o percurso regular da educação básica, com a inclusão da educação infantil, certo? Então, como eu falei no início, a educação infantil não era contemplada no SAEB. Então, para 2019, a proposta é também incluir a educação infantil. Então, serão aplicados questionários a diretores e professores para aferir a qualidade da oferta das creches e pré-escolas brasileiras no que diz respeito à infraestrutura e gestão e pessoal. Em 2020 serão criados novos indicadores sobre a qualidade da educação infantil brasileira, certo? Então, a educação infantil ela vai ser incluída, porém não haverá testes para medir o desempenho especificamente do aluno. Então, serão aplicados apenas questionários para se aferir a qualidade da oferta da educação na educação infantil. A quinta mudança é a implementação de novas matrizes de língua portuguesa e matemática, tendo o segundo ano do ensino fundamental como etapa de referência, conforme estabeleceu a BNCC, certo? Então, como eu falei no início, as matrizes de referências do SAEB estão defasadas. Com a implementação da BNCC, é necessário que essas matrizes de referência sejam atualizadas, certo? Então, essas atualizações já estão sendo finalizadas. Para 2019, teremos a inclusão, conforme a BNCC, apenas do segundo ano, língua portuguesa e matemática, e do nono ano, ciências humanas e da natureza, que é também uma mudança para 2019, né? Em 2017, o nono ano era avaliado apenas em língua portuguesa e matemática. Para 2019, a proposta é que sejam inseridas ciências humanas e da natureza, sendo essas duas disciplinas, esses dois conjuntos de disciplinas, baseados na BNCC, certo? Então, a previsão é que seja finalizada até o final do ano e que o segundo ano, em língua portuguesa e matemática, e o nono ano, ciências humanas e da natureza, já sejam avaliados conforme a BNCC, certo? A próxima mudança, eu já até falei, é a implementação de ciências humanas e da natureza no escopo dos testes do nono ano do ensino fundamental, certo? Então, como eu falei, o nono ano, a proposta é que o nono ano seja avaliado, além de língua portuguesa e matemática, que seja avaliado também em ciências humanas e da natureza, certo? Porém, ciências humanas e da natureza não serão contabilizadas no cálculo do índice, certo? Então, qual é a proposta? Repetindo, para ficar bem claro. Nono ano ser avaliado em língua portuguesa, matemática, na matriz de referência antiga, e ciências humanas e da natureza da BNCC. Porém, quando for contabilizado, calculado o índice do IDEB, serão apenas consideradas as disciplinas de língua portuguesa e matemática, certo? Então, essa é uma mudança bastante importante. Seria importante que vocês tomassem nota dessa mudança, que até 2017 nós avaliávamos apenas língua portuguesa e matemática para o nono ano, e em 2019 a proposta é que também seja avaliada ciências humanas e da natureza, certo? Bom, existem outras mudanças do SAEB no que diz respeito à metodologia, né, que será aplicada, porém, essas definições nós ainda não temos de forma definitiva. Então, assim que nós tivermos todas as outras alterações, nós passaremos para todas as escolas, para todos os coordenadores regionais, certo? Bom, o aprimoramento dos questionários do SAEB 2019, nós temos dois pontos importantes. Serão adotadas duas metodologias. Para os estudantes, continuará o questionário em papel, né? Os estudantes
nas edições anteriores, eles respondiam em papel o questionário. Os diretores, para 2019, eles terão a possibilidade de responder este questionário de forma eletrônica, certo? Então, serão aplicados questionários para diretores e para professores, sendo que esses dois atores terão a possibilidade de responder o questionário de forma online ou de forma offline, certo? E não mais no papel. Em 2020, teremos, portanto, novos indicadores para caracterização de contextos, insumos e processos que influenciam a qualidade educacional, bem como informações sobre os fatores que estão associados ao desempenho do discente. Então, como eu falei, de posse desses questionários e de posse também do resultado da prova, serão elaborados indicadores contextuais para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas educacionais, certo? Os aprimoramentos dos questionários também vêm de forma visual, né? Está aparecendo aí na tela de vocês um layout, uma preliminar do layout que será utilizado para os questionários de alunos, de professores e diretores. Na verdade, o que não é o layout do questionário, mas sim o layout da tela que vai aparecer para o professor. Nós teremos também um layout físico, né? Como eu falei. Mas o que está aparecendo aí é o layout online para o professor e para o gestor acessar e aí inserir as informações do questionário. Esse é um protótipo passado pelo INEP. É claro que pode ocorrer algumas alterações. Então, logo eles definam como é que vai ser o layout do site, eles vão passar e aí a gente passa para os municípios, para os coordenadores regionais e distritais, certo? A próxima mudança diz respeito às escolas particulares, né? Como eu falei no início, até 2017, as escolas elas não tinham a oportunidade de aderir à avaliação do SAEB. Eram escolhidas apenas algumas escolas particulares, mas as escolas que não caíam na amostra não tinham a possibilidade de participar do SAEB. Em 2019, essas escolas terão essa oportunidade, né? Então, as escolas que desejarem participar do SAEB, elas vão poder, mediante um termo de adesão, participar do SAEB, certo? Então, será recolhida uma taxa, e aí essa escola vai enviar os dados para o INEP, e o INEP enviará as provas para que essas escolas participem e tenham seus resultados divulgados, certo? O aprimoramento da plataforma eletrônica do SAEB, então, o INEP ele disponibiliza uma plataforma de acesso aos resultados. Essa plataforma está sendo aprimorada, certo? Hoje, ela está inativa por conta de algumas alterações que estão ocorrendo no site, mas a informação que nós temos é que tão logo eles resolvam o problema de atualização dos dados, essas plataformas elas vão continuar disponíveis para que professores, gestores de escola acessem e tenham lá os resultados da sua escola, do seu estado, do seu município, enfim. Então, todos os resultados do SAEB estão disponíveis na plataforma eletrônica. Estão ocorrendo várias mudanças nessa plataforma, e daí é o motivo dela estar hoje inativa, para que seja melhorado o seu layout, que sejam incluídos mais dados de acesso, novos painéis de divulgação, novas narrativas multimídias. Então, tem uma série de mudanças que estão ocorrendo na plataforma do INEP, certo? Bom, então o que permanece para o SAEB em 2019? Então, as atuais matrizes de referência de língua portuguesa e matemática para o 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. Então, como eu falei, as alterações conforme a BNCC serão apenas para o 2º ano, língua portuguesa e matemática, e 9º ano, ciências humanas e da natureza. O restante ainda será avaliado conforme a matriz de referência antiga. Então, 5º ano, língua portuguesa e matemática, 9º ano, língua portuguesa e matemática, e 3ª série do ensino médio,
língua portuguesa e matemática continuarão sendo avaliados conforme a matriz de referência antiga. Periodicidade bienal da aplicação e de instrumento, então, permanece de 2 em 2 anos, certo? A aplicação. E aí a gente pode fazer um link com a meta 7 do Plano Nacional de Educação, que é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria no fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais do IDEB. Então, está aparecendo aí as médias nacionais do IDEB para o ensino fundamental. Nós tivemos a nota 5,7 em 2019 e a meta de 6 para 2021. Nos anos finais do ensino fundamental, esse que eu falei foi dos anos iniciais, para os anos finais do ensino fundamental, a nota foi de 5,2 em 2019 e a meta de 5,5 em 2021. Para o ensino médio, a nota em 2019 foi 5 e a meta 5,2. Então, a estratégia do 7.10 é fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do Sistema Educacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB, relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a meta 7.10, ela tem como referência justamente o IDEB. Então, para que essa meta 7.10 seja acompanhada, a gente precisa do IDEB divulgado, certo? Então, essa é uma meta também estendida às escolas, aos estados, como foi falado aí, né? Então, a União tem uma meta, o governo federal tem uma meta, mas também os estados e suas redes, as escolas na rede estadual e municipal. Então, essa meta ela é compartilhada com os estados e com os municípios nas diversas redes, certo? Então, fazendo uma síntese de todas as mudanças que a gente viu para o SAEB 2019, a educação infantil vai ser incluída, né? Como eu falei, não haverá teste para a educação infantil, será apenas aplicado questionários contextuais. O ensino fundamental, as séries que serão avaliadas 2º ano, 5º ano e 9º ano, e a 3ª série do ensino médio. Lembrando que o 2º ano será avaliado conforme a matriz de referência já atualizada conforme a BNCC, 5º, 9º e 3ª série do ensino médio para a língua portuguesa será avaliada conforme a matriz de referência antiga, e o 9º ano, Ciências Humanas e da Natureza, será avaliado conforme a atualização para a BNCC. Escolas públicas e particulares, sendo as particulares tendo a oportunidade de participar mediante termo de adesão, os questionários de diretores e professores online e do estudante ainda no papel. E o teste cognitivo para estudantes, certo? Então, aí embaixo tem o resumo das disciplinas que serão avaliadas em cada etapa de ensino. Então, o 2º ano, como eu falei, língua portuguesa e matemática está de azul, para destacar que ela será avaliada conforme a BNCC. E o 9º ano, Ciências Humanas e Natureza. O restante das séries, língua portuguesa e matemática, avaliada na matriz de referência antiga. Certo? Então, existem outras perspectivas do SAEB, que é a elaboração da avaliação teórica das demais matrizes de referência para a língua portuguesa e matemática, para linguagens e matemática, e ciências, atualizar todas as matrizes de referência conforme a BNCC. Então, como eu falei, nem todas as disciplinas serão atualizadas em 2019 conforme a BNCC. Então, há uma perspectiva que essas matrizes de referências sejam atualizadas de forma gradativa, né, para que todas as matrizes de referência sejam atualizadas conforme a BNCC. Estudo sobre a inclusão de ciências no 5º ano do ensino fundamental. Então, essa é uma perspectiva também do governo federal.
criação de grupos de trabalho junto ao INEP para proposição de aprimoramentos do SAEB após 2021, então a periodicidade, a divisão federativa de responsabilidades, indicadores, etc. Então, está se pensando em formar um grupo de trabalho para discutir quais são as possíveis melhorias que podem ser implementadas no SAEB. A homologação da BNCC do ensino médio, está se aguardando a homologação para daí dar início à atualização das matrizes de referência, certo? Então essas são algumas perspectivas do SAEB, né? É claro que isso deve acontecer com a participação dos estados e dos municípios, para que todos juntos consigamos verificar o que pode ser melhorado ainda mais no SAEB. Bom, então essas foram as alterações que ocorreram. É muito importante que vocês tomem nota dessas mudanças. Essa apresentação das mudanças para o SAEB 2019 será enviada para todos os coordenadores regionais, certo? É importante que essa informação seja replicada para as escolas, né? Daí o motivo dessa reunião, a sensibilização para que essas informações também cheguem na escola, porque nós sabemos que é lá que acontecem todas as ações de forma concreta, certo? E agora eu vou explanar aqui como é feito o cálculo do IDEB. Por que é importante a gente falar do cálculo do IDEB? Para justamente ter o esclarecimento que não só aquelas séries avaliadas são contempladas no sistema educacional de avaliação, certo? Então, existe ainda um mito de que preparando somente o aluno do 9º ano, fazendo uma intervenção apenas no 9º ano, no 5º ano, na 3ª série do ensino médio, ou seja, naquelas séries avaliadas, é que eu vou ter um bom resultado. Então, eu vou mostrar aqui que todas as outras séries também são contempladas de alguma forma no cálculo do IDEB, certo? Então, como é que é calculado o IDEB? O IDEB, ele é o produto, ou seja, a multiplicação de duas grandezas. Vocês estão vendo aí o N e o P. O que é o N? O N é a média da nota padronizada de língua portuguesa e matemática. Ou seja, é a nota que o aluno, é o desempenho do aluno na prova. Então, a prova de língua portuguesa e matemática, ela gera uma nota de 0 a 10, certo? E aí é tirada uma média dessas duas disciplinas, e aí eu tenho o valor do N. Porém, lá na matriz de referência do 9º, por exemplo, nós temos descritores que não são apenas do 9º ano. Temos descritores do 6º, do 7º, do 8º e do 9º. Então, por exemplo, essa nota de língua portuguesa, na verdade, ela não mede apenas o conhecimento específico do 9º ano. Ela avalia também, com esses descritores, que não são do 9º ano, o que o aluno também traz de habilidade de desempenho das séries anteriores, certo? Então, com base na média de língua portuguesa e matemática, é gerado o valor do meu N. E o P? O P é o inverso do tempo médio de conclusão da etapa de ensino, medido pela taxa de aprovação de cada série da etapa de ensino. Varia de 0 a 1. Então, o que quer dizer esse nome grande aí? É justamente a taxa de aprovação, certo? Então, aprovação, reprovação e abandono, quanto maior a taxa de aprovação, maior é o meu P, certo? Quanto menor a taxa de aprovação, menor é o meu P. Então, a gente faz uma multiplicação entre o desempenho do aluno e as taxas, o P, que contempla as taxas de aprovação, reprovação e abandono, certo? Só que esse P não diz respeito apenas às séries avaliadas. Ele pega a taxa de aprovação do 6º, do 7º, do 8º e do 9º, no caso do 9º ano. E pega a taxa de aprovação da 1ª série, da 2ª série e da 3ª série do ensino médio e a taxa de aprovação do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Então, ele pega a taxa de aprovação da etapa de ensino. Então, se você tiver uma taxa de abandono e reprovação muito alta, no 7º ano, no 8º ano, no 6º ano, isso vai influenciar
no valor daquele P, certo? Então, todas as séries da etapa de ensino que a escola possui, ela é contemplada também tanto no N quanto no P, certo? Ou seja, as ações que a escola estipula, as intervenções pedagógicas, as ações de sensibilização, as formações, ela não deve só contemplar as séries avaliadas. Então, todas as séries que a escola possui naquela etapa de ensino também precisam ser contempladas. Não só aquele professor do 9º ano, não só aquele professor da terceira série do ensino médio, precisam ser incluídos nas atividades de intervenção pedagógica para avaliação, certo? Então, a gente vai verificar agora um exemplo crítico, né? Eu falei para vocês como é feito o cálculo do IDEB, as duas variáveis que compõem o cálculo do IDEB, e agora a gente vai fazer um exemplo crítico para a gente ver como é que ocorre isso na prática. Então, nós temos aí a nota de língua portuguesa e matemática, na verdade é a proficiência, né, de língua portuguesa 257,46 e matemática 249,92. Então, essa proficiência ela é gerada a partir da prova do SAEB, e aí nós temos duas notas variando de 0 a 10. Então, língua portuguesa, a proficiência deu origem a uma nota de 5,25 e matemática deu origem a uma nota de 5. Então, como é que eu vou calcular o meu N? Eu somo as duas e divido por 2. E aí eu vou ter a média de 5,12. Então, esse é o valor do meu N, certo? Como eu falei para vocês, a língua portuguesa e matemática é avaliada em vários descritores que não são especificamente da série avaliada. Então, essa nota ela já traz também uma sondagem, né? Um resultado do que o aluno traz de habilidade das outras séries que não é da série avaliada, porque nós temos descritores que não são da série avaliada. Por exemplo, no 9º ano temos descritores do 6º, do 7º, do 8º e também do 9º. Então, essa nota de língua portuguesa e matemática, ela já carrega o desempenho do aluno também das outras séries que não são avaliadas. Então, nós temos aí o valor do N e agora vamos para o valor do P. Como é que eu calculo o P? Então, o P, como eu falei para vocês, é o inverso do tempo médio, certo? Só que o inverso do tempo médio, ele contempla toda a etapa de ensino. Então, o exemplo que vai aparecer para vocês aí é um exemplo de 9º ano. Então, a taxa de aprovação do 9º ano ela é calculada contemplando o 6º, o 7º, o 8º e o 9º. Nesse caso específico, é esperado que cada série tenha 100% de aprovação, certo? Essa é a taxa esperada. Mas, nesse exemplo, qual foi a taxa real da escola de aprovação? No 6º ano, vocês verificam que ela teve uma taxa de aprovação baixíssima, de 14,3. No 7º ano, teve uma taxa de aprovação relativamente boa, 89,3. No 8º ano, 86,9. No 9º ano, 83,2. Então, a gente percebe que o 7º, 8º e o 9º tiveram taxas de aprovações relativamente boas. Porém, o 6º ano teve uma taxa de aprovação baixíssima. E isso vai influenciar no cálculo do P, né? Então, nós tiramos uma média do inverso desse tempo, que é o T. Então, o T aí vai ter um valor de 10,47. Como é que eu faço para chegar no P? Eu pego o valor 4, porque são 4 séries avaliadas, e divido pelo valor do T. Então, 4 dividido por 10,47, temos o resultado de 0,38. Então, eu pego o resultado desse P, que é 0,38, e multiplico pelo valor da média que foi calculada lá do N. Então, 5,2 vezes 0,38
dá o valor de 2. Então, esse 2 é a nota do IDEB. Então, vocês percebem que a nota no desempenho foi 5,2, porém, como no sexto ano apenas nós tivemos uma baixíssima taxa de aprovação, a nota, o índice dessa escola caiu mais do que a metade. Ou seja, uma série que não é avaliada puxou o índice da escola para baixo. Então, essa escola, no primeiro momento, quando viu esse resultado, ficou bastante espantada. Por quê? Porque realmente o nono ano teve um bom resultado na prova, teve um bom fluxo escolar, uma taxa de aprovação de 83,2%, porém o sexto ano, né, teve uma baixíssima taxa de aprovação. Porém, esse sexto ano influenciou no índice da escola. Então, trouxe o resultado da escola para baixo. Então, era 5,12, mas o índice da escola ficou em 2, certo? E a taxa de aprovação da escola como um todo ficou em 85,3, ou seja, apesar da taxa de aprovação da escola como um todo ter um bom índice, mas aquela série que não foi avaliada, no caso do sexto ano, teve uma taxa de aprovação muito baixa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É que todas as séries são, de alguma forma, contempladas no cálculo do índice, certo? Daí o motivo de nós estabelecermos ações que envolvam todas as etapas de ensino, certo? Bom, agora eu vou mostrar alguns resultados do IDEB de forma bastante sintética. Na tela que vai aparecer para vocês, estão dispostos os índices tanto do INDEB quanto do IDEAM, certo? Então, até 2015, né, que foi a última edição do SADEAM, nós tivemos o IDEAM divulgado. Então, essa série histórica, ela contempla em anos ímpares o IDEB e em anos pares o IDEAM, certo? Então, nós tivemos aí, chamar atenção só para os últimos 2 resultados, né, do IDEB. Nós tivemos em 2015 o IDEB de 5,5 e em 2017 o IDEB de 5,8, tendo um crescimento aí de um pouco mais de 5%, certo? Então, esse foi o resultado das últimas edições do IDEB para os anos iniciais. Para os anos finais, também temos aí dispostos os índices do IDEB e do IDEAM, e também temos a meta, né? Esse pontinho que vocês estão vendo é a meta para essa etapa de ensino da rede estadual, certo? Então, para a rede estadual, IDEB e anos finais, nós tivemos em 2017 o resultado de 4,4, desculpa, 2015 o resultado de 4,4 e em 2017 o resultado de 4,6, tendo um crescimento aí em termos absolutos de 0,2 pontos. Do ensino médio, nós temos aí o resultado apenas do IDEB, certo? Das últimas edições, vocês percebem que nós tivemos uma queda, foi a única etapa de ensino que tivemos uma queda do índice, saiu de 3,5 em 2015 para 3,3 em 2017, certo? Sendo que a nossa meta para 2019 é 3,8. Então, nós temos aí bastante trabalho para ser feito no ensino médio, certo? A nossa última nota foi 3,3, que foi em 2017. A nossa meta é de 3,8 em 2019, certo? Então, passei os resultados de forma bastante sintética. Se você for enviado todos os resultados para todas as coordenadorias regionais de ensino, quando foi divulgado o IDEB, mas se alguém quiser o resultado da sua escola especificamente, pode entrar em contato com os contatos que vão aparecer depois para vocês, que a gente vê o resultado por escola, por município, certo?
Bom, mostrar para vocês agora quais são os canais de divulgação dos resultados. Após a prova, é disponibilizado esses dados no site do INEP. Vai aparecer aí o canal de divulgação do SADEAN, porque temos a intenção de realizar o SADEAN neste ano de 2019. Então, esse site ainda está ativo, né? Apesar da última edição ter ocorrido em 2015, mas vocês ainda podem acessar os resultados do SADEAN nesse site que aparece aí para vocês, www.sadean.caed.fjf.net, certo? Então, nós temos os resultados, né? Para que você possa acessar o resultado da sua escola, você clica aí em resultados. Depois aparecerá a opção de você ter o resultado de aluno ou por escola, certo? As planilhas que nós enviamos para vocês logo quando saiu o resultado do SADEAN 2015, contempla apenas os resultados por escola. Não contempla o resultado por aluno porque é uma base de dados bastante extensa. Mas se você quiser o resultado por aluno, você pode acessar esse site que aparece aí, certo? Então, clicando no resultado por aluno, você vai ter o resultado de cada aluno da escola. E aí você vai saber qual é o descritor que ele acertou, qual é o descritor que ele errou, qual foi o percentual de acerto nos todos os descritores, qual foi a proficiência do aluno e qual é o padrão de desempenho daquele determinado aluno. Se ele é um aluno proficiente, se ele é um aluno avançado, se ele é um aluno com um desempenho, com baixo desempenho. Então, você tem aí todos os padrões de desempenho por aluno, certo? Esse resultado você tem apenas do SADEAN, você não tem do SAEB, porque o SAEB chega a resultado apenas até a escola, não chega a resultado por aluno, certo? Quais são os canais de divulgação do INEP? Vai aparecer aí para vocês as revistas, vocês também têm acesso às revistas do professor, revista do pedagogo, revista do gestor da escola. Então, vocês também têm acesso às revistas pedagógicas no canal do SADEAN. E agora, passando para a devolutiva do INEP, caso vocês queiram acessar o resultado do INEP, né, pode acessar o site de devolutivas no mec.gov.br, e aí vocês vão ter uma série de resultados, né, mediante um usuário e senha que a grande maioria das escolas já tem o cadastro. Para as escolas que não têm ainda o cadastro ou queiram resgatar a sua senha, tem a opção no próprio site para você resgatar a sua senha, mas caso as escolas tenham alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco, que nós podemos auxiliar na recuperação dessa senha, certo? Então, quais são as devolutivas pedagógicas que a gente encontra no site do INEP? Temos a tela inicial, né, que você vai entrar com o usuário e senha. Depois dessa tela inicial, você pode ter o resultado, a distribuição dos alunos nos níveis de proficiência, né? Então, você vai saber o percentual de cada aluno em cada nível de desempenho, e você pode ter um descritivo do que significa cada nível de desempenho. Essa é uma forma, uma leitura pedagógica para que a escola possa se debruçar em cima desses dados e fazer estudos para verificar qual é o percentual de aluno em cada nível de proficiência, certo? Então, na próxima tela teremos uma figura ampliada dos níveis de desempenho, né? Nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você clicando em cada nível desse, você vai ter o descritivo de cada nível de proficiência. Na próxima tela, nós temos os itens comentados, então os professores também têm acesso a um banco de itens ordenado pela habilidade, né, pela proficiência também. Então, ou seja, o professor ele pode montar um caderno de itens baseado nesse banco de itens do INEP. Pode também elaborar simulados, testes diagnósticos. Então, existem uma série de recursos que você encontra também no site. Temos aí um exemplo de item, certo? Um item com um texto, e aí você tem em cima qual é a proficiência do item, né?
e qual é a habilidade que esse item mede, certo? Baseado também no item, nós temos o comentário pedagógico, certo? Ou seja, o que esse item traz de informação para o pedagogo, para o professor, para que ele possa verificar o que aquele determinado item está avaliando. Temos exemplo aí também de um item de matemática, né, que utiliza gráfico com 4 alternativas. Então, o professor ele tem uma série de opções no site do INEP, que ele pode entrar, ele pode baixar, ele pode montar o seu caderno de teste. Então, existe uma série de recursos que o professor ele pode também utilizar tanto no site do INEP quanto no site do SADEAN, certo? Bom, então essa foi a contribuição da Coordenação de Avaliação e Desempenho, né? Vai aparecer aí o nome das pessoas que compõem esta coordenação. O contato vai ser passado posteriormente para vocês. E agora nós vamos falar de outros 2 tópicos, que é a ação do gestor, né? No que diz respeito à participação, o professor Sandro vai falar do que a Secretaria de Educação, mediante a gerência de fortalecimento da gestão escolar, tem de ação, né, para que a escola se prepare da melhor forma possível para o SAEB. Posteriormente, a professora Aldenilze vai falar um pouco das ações que visam reduzir as taxas de abandono. Como nós vimos, as taxas de reprovação, aprovação e abandono impactam diretamente no cálculo do índice, né? E aí esses 2 tópicos são importantes para que nós possamos estabelecer ações para as nossas escolas se prepararem da melhor forma possível para o SAEB 2019, certo? Então, com a palavra, a professora Aldenilze. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Nosso trabalho aqui é de trazer um pouco de informação e contribuir sobre o abandono e contribuir para que a gente, ao final deste ano, as escolas estejam de fato preparadas para a avaliação externa. Como disse o professor Fredson, nós estamos em um ano que geralmente são todos os esforços são direcionados para esse trabalho, mas nós não podemos esquecer que precisamos cuidar da trajetória do aluno como um todo. Então, por isso, hoje o nosso tema, e a GPPC, que trabalha com programas e projetos complementares, ela também tem, dentro das suas atividades, um programa, um projeto, que é o Projeto Permanecer, que trata dessa temática, que é a redução do abandono. A gerência hoje faz parte do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, o que vocês devem conhecê-la de uma certa forma, porque ela é basicamente a ex-GEPAI. Bem, com relação ao abandono, é importante nós salientarmos que, como disse o professor Fredson, né, não se pode apenas direcionar todos os esforços para que o aluno tenha o melhor desempenho em relação à aprovação dele durante todo o ano ou durante toda a trajetória dele na escola, sem observar que aquele aluno que abandona a escola influencia diretamente nesse resultado. Foi muito interessante o que o professor falou em relação a como é feito o cálculo, porque isso é extremamente importante. A gente vem de uma história, assim, de um contexto onde o gestor se preocupa tanto com o resultado de aprovação do aluno e da preparação para que esse aluno faça uma boa prova e termina deixando um pouco de lado todos os outros fatores que contribuem para isso. Então, falar em abandono é lembrar que aquele aluno que deixa a escola, né, durante o ano letivo, ele vai causar um impacto
não só para a rede de ensino, como também para a sociedade. Porque aquele aluno que vai ter muito mais anos acrescentados até ele conseguir concluir aquela etapa de ensino, né, ou concluir sua escolaridade, impacta financeiramente e impacta também na sociedade como um todo. E aí a gente pergunta, o que está sendo feito? A Secretaria de Educação, ela tem, já há algum tempo, também se mobilizado, né, e empreendido um esforço para que os gestores escolares e toda a sua equipe gestora se volte para o cuidado com o abandono. Então, o projeto Permanecer, ele vem ao encontro dessa expectativa de que possamos reduzir, né, essas taxas de abandono que têm afetado diretamente as nossas escolas. Só para nós termos uma ideia de quanto isso impacta, no ano de 2018, a taxa de abandono de toda a rede foi em torno de 7,9%, e isso é basicamente um pouco mais de 35 mil alunos que deixaram a escola no ano passado. É importante lembrar que o projeto Permanecer, né, ele não está na escola, começou somente em 2019. Existe toda uma trajetória, né, e por isso eu trago também para vocês um breve histórico do que tem sido, né, essas ações da Secretaria de Educação para o trabalho, para a redução do abandono. Por que é importante lembrar e trazer esse histórico, né, dessa trajetória? Porque em 2001, quando a sociedade como um todo, os órgãos de proteção aos direitos da criança e do adolescente se perceberam, a rede de ensino ela tinha uma taxa de 12,8%, se não me engano, era um pouco mais de 12% de abandono. E isso representava muito, né, um impacto muito significativo para a rede. Se você imaginar que 12%, né, e você vai distribuir isso em aprovação e reprovação também, o que ficou, né, qual o índice, no caso da aprovação e reprovação? Então, a rede, naquela ocasião, a secretaria, ela constitui, em 2001, já em resultado de um termo de adesão que foi celebrado com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, com outros órgãos, como a Delegacia Geral de Polícia, a CEMED, um acordo para que pudesse mobilizar-se para reduzir os índices de abandono da rede. Então, em 2001, né, com esse cuidado, a Secretaria de Educação cria o programa de redução do abandono escolar, constituído, né, de uma equipe multiprofissional, que naquela ocasião o foco era resgatar os alunos que estavam infrequentes. Então, se constituiu essa equipe para fazer buscas ativas para o resgate desse aluno. Naquele momento, era a ação necessária. No entanto, a partir daí, começa a se perceber que, além de fazer a busca ativa desse aluno, era necessário criar outras condições para que esse aluno permanecesse na escola. Então, de 2001 até 2011, o PRAE atuou basicamente nessa proposta de fazer a busca ativa. Em 2012, a secretaria ela cria o Centro de Atendimento ao Escolar, o CAES, também, agora, além da equipe multiprofissional, porque já tinha em seu quadro psicólogos, né, e assistentes sociais, ela também tem a perspectiva de ter uma equipe interdisciplinar. E aí, envolvendo, então, as coordenadorias distritais, basicamente era uma atuação na capital, mas nós não podíamos esquecer que precisava e era urgente também que se estendesse também ao interior. Em 2015, nessa perspectiva de ampliação, a secretaria ela cria, né, a gerência de
programas, né, e projetos educacionais e atendimento ao escolar, também nessa proposta de uma equipe interdisciplinar, com o reforço com os novos psicólogos e assistentes sociais que estavam chegando à rede, e para que a gente pudesse também ter a ampliação dessas ações para o interior. Havia já uma grande preocupação que, apesar do índice de abandono na capital ser maior do que no interior, mas quando a gente vai para os índices e vê que no interior os índices estavam em torno de 6% a mais de 6%, isso constituía-se um número muito grande de alunos que deixavam a escola. E, atualmente, nós estamos com a gerência de programas e projetos complementares, né, que está dentro dessa nova reorganização da secretaria, com a proposta de intensificar e de mobilizar, né, toda a rede de ensino, e aí nós estamos falando de capital interior, nesse trabalho, né, de redução, do enfrentamento mesmo, da redução do abandono escolar, que tem causado muitos prejuízos. Eu penso que a gente pode passar o próximo slide. Bem, dentro dessa trajetória do permanecer, a gente também traz essas informações porque a gente tem ouvido falar que é um projeto novo, e, na realidade, ele não é. Ele já está na rede nesse formato, né, de enfrentamento da redução do abandono desde 2016. Naquela ocasião, a meta do projeto era que ele fosse implantado em 100% de todas as escolas da rede. O projeto, ele inclusive tinha como um tema, né, a visão interdisciplinar da escola, porque nós temos ciência de que trabalhar o abandono, ele não pode ser, ele não deve ser e ele nunca vai ser uma ação de uma única pessoa. Não é só o gestor escolar que vai estar envolvido. Existe toda uma rede, todo um trabalho que envolve, né, todas as pessoas que estão na escola e que estão na Secretaria de Educação. Por isso, essa proposta de ter essa visão interdisciplinar, envolver todos os profissionais que estão na escola no combate ao abandono. E o objetivo desse trabalho é o de promover a redução do abandono nas escolas por meio do fortalecimento da gestão através do desenvolvimento de ações interdisciplinares. No ano de 2017, feito todo esse movimento para que o projeto fosse implementado nas escolas, a Secretaria chega a uma definição. É necessário que o índice de abandono se reduza em 1% na rede ao longo do ano de 2017, na realidade, 1% em cada ano até 2022. Mas a gente tem que levar em consideração que pensar em redução do abandono, nós temos que levar em consideração todos os fatores que influenciam. E aí nós estamos falando de não só, né, analisar de forma muito simplória, pensar que o aluno sai da escola por conta própria, e não é isto, porque ele decidiu deixar a escola. Existem todos outros fatores sociais, né, principalmente sociais, que influenciam nessa saída da escola. Essa semana que passou agora, nós trabalhamos intensamente a campanha do combate ao bullying, porque as violências estão entre os vários fatores, né, que influenciam no abandono escolar. Então, vocês percebem que trabalhar a temática abandono não é simplesmente eu pensar que meu aluno deixou a escola e eu vou resgatá-lo. Por isso, a importância de trabalharmos dentro da escola, do ponto de vista da interdisciplinaridade e do ponto de vista da secretaria, né, também. O projeto, ele permanece na rede, neste momento, ele está em processo de atualização, porque nós temos várias outras informações
que precisam ser inseridas, mas esse processo de atualização, ele não impede que ele esteja sendo aplicado. É importante considerar que nós estamos trabalhando para isso, a escola precisa continuar trabalhando nisso, né? Hoje, o objetivo é o de garantir a permanência do aluno na escola, continua sendo por meio do fortalecimento da gestão, porque é a gestão que cuida da escola como um todo, né? E da implementação de programas e projetos que tratam de temas sociais contemporâneos. A BNCC, ela traz uma nova proposta, uma nova visão do que a gente chamava de temas transversais. A BNCC diz para a escola que a escola está inserida dentro da sociedade e é preciso enxergar as problemáticas, né, os temas sociais que permeiam as ações da escola, e, por conta disso, esse aluno ele só vai se ver, se enxergar, se integrar à escola e à sociedade se ele tiver essa condição de se sentir mesmo partícipe dessa escola e dessa sociedade. Então, tratar os temas sociais contemporâneos é imprescindível. E aí nós estamos falando de cidadania, de direitos da criança e do adolescente, da compreensão de educação ambiental, da educação fiscal, de todos esses temas que fazem parte da vida do aluno. Dentro dessa proposta, né, nós estamos falando que no processo, né, do ano, a escola ela pode combater o abandono, cuidando da infrequência do aluno. Então, a proposta do projeto é justamente trabalhar a prevenção e a intervenção em casos de infrequência. E essas ações, elas precisam ter, né, consonância com as propostas políticas e pedagógicas da escola, com os regimentos internos da escola, com todas as outras diretrizes, né, dos dispositivos legais, porque garantir a permanência do aluno está lá na Constituição Federal como sendo um dos princípios fundamentais para que o aluno tenha sucesso na escola. Garantir a permanência do aluno na escola está na LDB, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está em todos os dispositivos legais que tratam, né, do direitos de criança, dos direitos da criança e do adolescente. O projeto Permanecer, quando ele trata da prevenção ao abandono, ele está dizendo: vamos cuidar do aluno no processo da sua vida escolar durante o ano letivo. Como eu falei anteriormente, a gente não pode falar do abandono de forma simplificada, porque tem muitos outros fatores. Mas se a escola cuida da infrequência do aluno, ela, de certo, vai mudar não só o destino daquele aluno que possivelmente abandone, mas ela também vai cuidar para que sua taxa de abandono lá no final do ano se reduza. Dentro dessa perspectiva, nós falamos que existe uma ação interdisciplinar nesse sentido. Não é só a gerência, né, que vai estar cuidando disso, mas sim a coordenadoria distrital, regional, né, os técnicos que estão com essa atividade, porque nós sabemos que nós temos assessores que cuidam diretamente do abandono, né, assessores que cuidam dos programas e projetos, toda a equipe da coordenadoria, por meio dos seus adjuntos pedagógicos, e toda a equipe gestora. Isso é dentro dessa perspectiva de que não se faz nada sozinho. Não se cuida da escola de forma isolada, só. O gestor, ele não pode se sentir só e ele não pode agir solitariamente, né? É preciso envolver todo mundo. Além disso, para além dos muros da escola, é preciso enxergar
quem são os nossos parceiros na sociedade que podem nos ajudar a cuidar do abandono, a cuidar da infrequência na escola. Então, para isso, nós temos uma rede de proteção social. São os conselhos tutelares, são os centros de referência de assistência social, que são o CRAS, são todos os órgãos de assistência, né, social, e aí nós vamos ter também os centros de referência, né, especializados. Nós temos o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, que é o SEDCA, e essa rede de proteção, ela está trabalhando também em prol da escola, porque cada um dos membros que fazem parte dessa rede de proteção, o foco principal é o cuidado com a criança e com o adolescente, certo? Bem, dentro desse o que nós chamamos de rede de proteção social, nós vamos encontrar também alguns fatores, né, que têm influenciado diretamente no abandono escolar. O aluno deixa a escola, e aí nós temos várias pesquisas que tratam sobre isso, e hoje é possível dizer que a faixa etária onde mais ocorre abandono é do adolescente, é do de 15 a 17 anos. Por isso que o maior índice de abandono ele está no ensino médio e na educação de jovens e adultos. Não significa dizer que isso não ocorra no ensino fundamental, né? Mas é importante considerar que existem alguns fatores que têm sido determinantes para que esse aluno abandone a escola. Entre eles, a questão do trabalho. Muitos jovens saem da escola porque precisam trabalhar ou porque optam por trabalhar, né? E isso, às vezes, são ocasionados mesmo por toda a vulnerabilidade social do qual ele está inserido, né? Pelos problemas familiares. Às vezes, a escola não é tão atrativa para ele, e aí isso desenvolve, ele perde o interesse, ele está desmotivado, ele tem problemas a escola nem sempre é próximo de sua residência, e a gente verifica isso com mais incidência nos municípios, principalmente as escolas que estão localizadas na zona rural, né? Existe uma incompatibilidade de horário, geralmente a escola está em confronto com os horários, principalmente com o trabalho. Alguns deles podem ser ocasionados pelos problemas de saúde, né, por conta, e aí nós estamos falando de crianças na sua maioria, com alguma deficiência, né? Problemas com a justiça também pode ocasionar esse abandono. A gravidez na adolescência. Existe uma pesquisa que nos diz que 18% das adolescentes que abandonam a escola, ela se dá por conta da gravidez precoce, né? É preciso pensar também que quando o aluno perde o interesse pela escola, ele pode também estar sendo motivado ou por professores faltosos, ou por professores que não têm uma didática muito atrativa, ou porque a prática pedagógica dele não é muito atrativa. Então, esses foram os fatores que nós temos levantado, e isso vai em consonância também com as pesquisas nacionais que tratam da questão do abandono. Bem, se eu conheço os fatores, o que é que nós podemos fazer? De uma forma muito simples, e também porque o tempo nos cobra, né, essa urgência, nós trouxemos algumas ações que podem ser consideradas ação de prevenção e intervenção. A escola, ela pode manter uma rotina de acompanhamento da frequência dos alunos, e aí, no nosso caso, a gente tem o diário, né? Na capital e em alguns municípios nós temos o diário digital, com a finalidade de identificar possíveis focos e motivos de infrequência. É possível realizar acompanhamento das famílias dos alunos em situação de infrequência, e aí a gente precisa, verificando essa situação, é possível também trabalhar em parceria com o Conselho Tutelar,
os casos de alunos infrequentes que não retornam após esgotada todas as medidas que a escola pode fazer, entre elas a busca ativa. É importante lembrar que nós temos hoje uma lei que saiu agora em janeiro, uma lei mais atual, que muda, inclusive, a regra para a gente considerar a infrequência do aluno, porque antes, todo mundo sabe que o percentual de falta para o aluno é os 25%. Se ele alcança 25%, ele já está reprovado. A LDB, ela dizia que ao chegar em 50% desse percentual, era necessário fazer a busca desse aluno para garantir com que ele voltasse à escola e pudesse dar continuidade. A lei que saiu agora em janeiro, que infelizmente eu não recordo aqui o número, ela diz que não mais 50% é necessário quando chegar 30% do percentual, né, para considerar a reprovação do aluno por falta, é necessário que a escola acione o conselho tutelar. É importante lembrar também que quando a escola não age preventivamente, ela pode ser considerada responsável pelo insucesso do aluno. E quando a gente fala preventivamente, nós estamos dizendo, ora, se eu tenho controle da falta desse aluno por meio do diário, se eu é possível saber quando o aluno começa esse processo de infrequência, quando ele vem uma vez na semana, quando ele começa a ter faltas consecutivas, por que então eu não começo a fazer um trabalho preventivo, né, com relação a esse aluno? Então, é necessário identificar esse aluno, é necessário fazer campanhas, né, para que a gente envolva toda a comunidade escolar e, principalmente, envolva esses alunos dentro desse processo. Nós estamos falando de protagonismo juvenil, né? É necessário que o aluno também se sinta pertencente desse processo, porque ele não é somente ele não pode ser considerado o responsável direto por isso, mas é necessário que ele também se sinta responsável por parte desse processo. E aí a gente está falando da atuação do Grêmio, a atuação de representantes de salas, nós estamos falando que existem formas de fazer com que esse aluno seja envolvido dentro desse processo. É necessário que a escola também busque conhecer quais são as causas, né, dessa infrequência. O aluno sai da escola, ele deixou de frequentar, mas ele foi por quê? Nós elencamos ainda há pouco um número de alguns fatores que influenciam nessa infrequência. E aí a gente pergunta, então vamos lá em busca conhecer a realidade desse aluno? Ora, se a aluna saiu porque ela está grávida, o que ocasiona, então, o que é que nós podemos fazer para que ela retorne à escola? Né? A gravidez para a adolescente, ela vem também cheia de outras situações. Na sua maioria, ela se envergonha de ter engravidado. Nem sempre, como já foi uma gravidez precoce, não é uma gravidez planejada, ela se envergonha. Então, é preciso trabalhar para que ela seja acolhida na escola. Né? Um aluno que, porventura, esteja passando por problema de vulnerabilidade social, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, ele não tem como se alimentar, ele precisa trabalhar. Então, de que forma a escola pode acolher essa criança? Então, e por fim, né, nós precisamos envolver pais responsáveis, nós precisamos da ciência que é necessário fazer essa busca ativa, e isso pode ser feito de várias formas, né? Envolver a própria coordenadoria, a gente sabe que tem a figura do assessor de programas e projetos, em algumas coordenadorias, ainda não são em todas, né? E eu penso que esqueceram de passar meu slide, né? É importante lembrar que nesse processo nós temos ações que são específicas dos envolvidos, né? Então, a próxima tela ela traz isso de forma muito esmiuçada. A gente colocou aí algumas
há algumas ações que a escola pode fazer, né, junto às coordenadorias e à gerência, que é participar dos encontros promovidos por essas equipes interdisciplinar, elaborar e desenvolver um plano de intervenção com as principais causas de infrequência em sua respectiva escola, né, e é claro que, como se envolve a Secretaria de Educação, isso precisa ser também acompanhado pelas coordenadorias e pela gerência, né. As coordenadorias, por sua vez, ela participa também desses encontros, mas ela também promove esses encontros e reuniões com gestores, pedagogos, apoios pedagógicos, sempre colocando em pauta o abandono e o cuidado com a infrequência, né. Ela precisa ter um cuidado ao analisar esses planos, ver a pertinência das ações que estão sendo propostas, né, acompanhar o desenvolvimento dessas ações e, por fim, agir, né, junto com as coordenadorias. A gerência, por sua vez, ela está à disposição também para as escolas, identificar, possível trabalhar ações, orientar para que essas ações sejam, pertinentes. Ela recebe esse planejamento, né, e faz uma identificação dessas demandas, se articula junto com o intersetorial, que são aqueles órgãos que estão para além do muro das escolas, mas que são parceiros de cada um de nós. Daqui a pouco nós vamos colocar para vocês identificarem isso. E precisa também acompanhar o desenvolvimento dessas ações previstas e ver essa pertinência. Por quê? Como eu falei, não é uma ação que tem um trabalho isolado, tá. Na coordenadoria, que tem o assessor, né, que trabalha com a redução do abandono escolar, esse técnico, ele é responsável, né, por promover as ações interdisciplinares com os psicólogos e assistentes sociais, tanto das coordenadorias, regionais, né, como em algumas escolas. Ele é também o articulador, né, com essa equipe gestora nas providências em casos de alunos infrequentes. Ele, quando se tem as condições possíveis, eles realizam busca ativa, eles também, né, orientam no preenchimento da FICAI. Lembra, foi pactuado, há um termo de adesão com o Ministério Público e os órgãos de controle, para que a ficha, né, de acompanhamento do aluno infrequente seja feita, seja preenchida e encaminhada. O conselho tutelar, ele só pode agir se ele tiver de posse da FICAI, tá. E o acompanhamento, das escolas que se dá, né, de várias formas, como vocês podem estar vendo aí na tela, por meio inclusive dos relatórios bimestrais. A gente pode ver aí de que forma se dá essa relação intrasetorial, né, como eu falei anteriormente, a escola não está só, a escola, conta com toda o movimento da Secretaria de Educação. O que vocês estão vendo aí nessa bolinha azul que está em destaque, que é essa bola maior, nós estamos considerando que é a escola. A escola tem que garantir a permanência do aluno, e em volta da escola tem toda uma estrutura da Secretaria de Educação que nós chamamos de equipe intrasetorial. E aí nós estamos falando de departamento de gestão, do departamento de programas e política, nós estamos falando do DPGF, que aí nós temos a estatística que cuida dos resultados, né, a coordenação de avaliação que está hoje liderando esse movimento. Existe uma assistência que precisa ser dada à escola para que garanta a permanência do aluno. A rede intersetorial é essas também que vocês já conhecem. Nós temos órgãos que estão presentes nos municípios, que nos ajudam diretamente para garantir a permanência do aluno na escola, tá. E, por fim, né, a gente pode dizer que
não estamos sós nesse trabalho. Eu queria ter trazido para vocês uma reflexão em relação a esses números. Eu gostaria só que passassem rapidamente, né? No ano de 2018, pode passar a tela seguinte, nós temos aí o número de alunos matriculados na rede, que foram 440.569 alunos, né? Dos alunos que deixaram de frequentar, foi 7,85%, que equivale a dizer que foram 34.583 alunos que deixaram de estudar no ano de 2018. Por que que o abandono impacta nas nossas vidas? Porque esse aluno volta para a rede, e quando ele volta para a rede, ele volta fora da idade série. E aí o que acontece? Esse aluno vai compor um outro quadro, que é o aluno com distorção, idade. E aí ele também vai ter um maior tempo para concluir a etapa de ensino. E aí ele vai impactar nos resultados da avaliação externa. Se você consegue perceber o fluxo do aluno, ele influencia diretamente, e além dele ser responsabilidade nossa, nós vamos também poder dizer que somos responsáveis pelo o resultado ruim que a escola alcança lá no final. Porque se eu não cuidei desse aluno, não vai adiantar eu cuidar apenas de alguns e deixar outros ficarem pelo caminho. Então, aí tem uma imagem que diz o seguinte: aonde está o sujeito? O aluno não veio mais assistir aula. Eu posso dizer que ele está em todos os lugares. Ele está lá na rua, ele está trabalhando, ele está em situação de vulnerabilidade, mas ele não está naquele lugar onde ele deveria estar por direito, que é a escola. Então, com essa reflexão, eu encerro aqui a minha parte. O tempo urge, né? E eu penso que o professor Sandro tem ainda o que falar com relação ao trabalho que ser feito aqui nesse momento. Muitíssimo obrigada e um bom dia. Então, queridos educadores, sou o professor Sandro, atualmente gerente da Gerência de Fortalecimento da Gestão Escolar, que faz parte, é uma nova gerência que faz parte da estrutura da Secretaria Executiva de Junta Pedagógica, dentro do Departamento, né, de Gestão Escolar, o DGESC. Então, a Gerência de Fortalecimento, ela vem através, juntamente com as outras gerências, né, a gerência de acompanhamento e avaliação da gestão escolar, onde temos a professora Janibete, e a gerência de auditoria escolar, temos a professora Valdenice, que juntamente com a nossa diretora, a professora Simone, que está à frente do DGESC. Então, a gerência de fortalecimento da gestão escolar, ela tem esse objetivo de fortalecer a gestão escolar através das diretrizes e estratégias que favoreçam a melhoria da qualidade de ensino nas escolas da rede estadual. E hoje nós estamos falando dessa sensibilização para essa ação do SAEB 2019. E o que seria sensibilizar? É mover sentimentos, é despertar sentimentos e emoções, né? O mesmo que comovido, emocionado ou tocado. Esse vai ser um grande papel de todos nós educadores. E para sensibilizarmos, precisamos acreditar, precisamos motivar. Então, a Secretaria de Educação, ela está acreditando, ela está motivada. Estamos fazendo isso para que chegue até você, educador, você que quer a melhoria no índice de qualidade da educação de todo o nosso estado. Sensibilizar, então, eu vou colocar agora 4 pontos onde nós devemos ter esse trabalho da sensibilização. Primeiramente, sensibilizar a comunidade escolar, alunos, professores, pais ou responsáveis do que é o SAEB, né? Outro ponto, o que o resultado do SAEB reflete para a escola. Não apenas fazer a ação por fazer, mas o que esse resultado vem trazer de benefício para a escola. Com certeza, uma escola que terá os seus índices elevados, as suas metas atingidas, será uma escola mais reconhecida, os pais estarão mais envolvidos, será uma escola que terá melhor desempenho dentro da nossa sociedade.
Terceiro ponto, qual é a meta da escola? E eu coloco aqui não apenas a meta do índice da escola, mas qual é a meta de aprendizado que quer levar ao nosso aluno? Qual meta você quer levar para a sociedade? Um aluno com melhor qualidade, um aluno que tenha realmente aprendido. Então, tudo isso vai fazer com que a escola possa crescer, a escola possa se desenvolver e ter realmente um grande desempenho em todas as ações, melhorando seus índices de aprovação, né? Tendo um índice elevado, a escola estará com suas metas, com certeza, atingidas. E o quarto ponto é o quanto você está comprometido. A Secretaria de Educação, como eu falei para vocês, está 100% comprometida para que essa avaliação do SAEB 2019 tenha um grande sucesso. E o quanto você, educador, está comprometido. O quanto os nossos pais, os responsáveis, estarão comprometidos. O quanto os professores, como nós falamos, todos os envolvidos estarão comprometidos. Os nossos alunos, sentindo essa motivação, sentindo a confiança que estaremos realizando uma ação para termos um grande sucesso, temos certeza que eles estarão também comprometidos 100% para atingir as nossas metas. Para alcançarmos tudo isso, precisamos fortalecer na dimensão pedagógica, né, com a realização de planejamentos, acompanhamento das ações e o monitoramento dos resultados. Fazendo todas essas 3 etapazinhas, nós temos certeza que as nossas metas serão alcançadas. Agora eu vou tratar um pouco mais da parte técnica, de como desse funcionamento ele pode trazer benefícios para o melhor resultado. Vamos ao nosso slide. Então, o primeiro ponto é os cuidados no preenchimento do diário de classe. Então, eu coloco aqui para vocês, não somente o diário digital, onde a maioria das escolas da capital tem, mas você também aí no interior com o nosso diário físico. Ter especial atenção para não colocar presença para o aluno que nunca frequentou, pois isso pode impactar na taxa de abandono, como a professora Denise falou muito bem dessa importância de acompanhar a infrequência desses alunos. Então, é muito importante o professor ter cuidado nesses registros. E em breve também a gente estará orientando vocês quando pode ser feito no sistema do CIGIAN esse registro do aluno que nunca frequentou. Geralmente a gente tem um histórico que quando o aluno deixa, não vem mais, aí você geralmente é registrado no sistema CIGIAN o abandono desse aluno. Mas para o cálculo, o aluno que nunca frequentou deverá ser registrado lá no sistema como nunca frequentou. Esse aluno que não tiver nenhuma frequência registrada, tanto no diário físico quanto no diário digital. Por isso é importante ter esse acompanhamento e esse cuidado, porque, vamos dizer, o aluno nunca frequentou, aí o professor de língua portuguesa, matemática, está tudo sem nenhuma frequência, mas em uma disciplina lá tem frequência e tem até nota, às vezes, lançada. Então, isso é um registro que talvez não foi feito com atenção. Então, a equipe pedagógica vai poder observar, através desse acompanhamento, a fazer a correção e, logo que o sistema estiver liberado para fazer o registro, esse cálculo, esse aluno não vai trazer um problema na parte da taxa de abandono para a sua escola. O acompanhamento do rendimento também ele é muito importante para a melhoria do índice do IDEB. Como nós falamos, o índice do IDEB ele depende dessas taxas, né, de aprovação, reprovação e abandono, que é o rendimento geral, né? Então, como o professor Félix falou, especificamente acompanhar série por série, né? Desde o primeiro ano do fundamental até o 9º ano e do ensino médio, e em todas as etapas de ensino, em tudo que a escola oferece para aquela escola. Então, é importante até mesmo nós falarmos que o acompanhamento ele deve ser na parte do registro de cada avaliação, desde o AV1, do AV2, do AV3, e quando fechar o primeiro bimestre, já faz também uma análise de tudo aquilo que foi realizado, as recuperações paralelas, tudo que vem a ajudar
no melhor rendimento e na ampliação e na elevação dos índices de aprovação. Um outro cuidado que nós devemos ter é com respeito ao preenchimento do dado do censo escolar. Então, brevemente, também as escolas estarão realizando todo esse acompanhamento do censo escolar. Então, as secretarias das escolas devem estar atentas, principalmente nos campos que falam das necessidades especiais, né, para que o aluno realmente possa estar registrado, para que no dia da avaliação ele possa receber uma prova ampliada, no caso, para o aluno de baixa visão. Na etapa do aluno, se o aluno estiver vinculado numa etapa ou turno errado, pode acarretar na não realização da prova. Então, o censo escolar ele é a base para todo o cálculo, né, desses índices. Então, quando houver a migração do censo, todas as escolas, né, toda a equipe gestora, o secretário escolar deve ter atenção nesses registros para que eles possam não prejudicar nenhum aluno. A participação dos alunos no dia da avaliação, né, isso eu colocando aqui nessa versão anterior, de 2017, a qual nós estivemos, ele só divulgou, né, a participação maior ou igual a 80%. Então, é muito importante e necessário mobilizar toda a comunidade escolar, incluindo os pais, como eu falei no início da fala, para que os alunos estejam na escola no dia da avaliação. Você vem fazendo um desempenho, um trabalho de ação, de motivação, e no dia da avaliação, esse aluno não comparecer, não vai adiantar todo esse esforço de toda a escola, porque só vai ser divulgado aquele maior ou igual a 80%. Até a gente fala, né, faça chuva ou faça sol, os alunos têm que estar presentes nesse dia. E eu vou apresentar para vocês até uns dados que a estatística nos passou referente a essa participação. Então, nós temos aí, né, as escolas dos anos iniciais, 12 escolas não tiveram seu resultado divulgado. Nos anos finais, 52 escolas não tiveram seus resultados divulgados. E no ensino médio, 190 escolas não tiveram seus resultados divulgados, porque não atingiram os 80% de presença no dia. As próximas telas, elas estão específicas no que é no índice da capital, né? Vou deixar vocês olharem um pouquinho aí, ó, nos anos iniciais 4 escolas, nos anos finais 26 escolas e no ensino médio 74 escolas na capital. A você que está nos acompanhando no interior, os índices do interior, anos iniciais, 8 escolas não tiveram seus resultados divulgados. Nos anos finais, 26 escolas. E no ensino médio, 116 escolas. Então, a gente está vendo que o ensino médio precisa realmente ter uma atenção, né? Todas devem ter atenção, mas a gente tem que focar também na equipe, a gestora tem que focar no ensino médio para que esses índices eles possam ter realmente uma grande elevação no dia, ter realmente esses 80% participando para que esses índices possam ser divulgados. Uma atenção também na nossa próxima tela do preenchimento dos questionários é a presença desses atores escolares, do gestor, do pedagogo e dos professores da turma, porque esses questionários eles também fazem parte, né, desse cálculo do SAEB. E no dia da avaliação, a organização da escola deve ser muito bem trabalhada, meus amigos, para o dia da avaliação. A gente fala desde o preparo do lanche até a organização do horário escolar, né? Muitas escolas fazem práticas exitosas, assim, belíssimas, onde até mesmo não tocam a campa para que não possam tirar a atenção do aluno que está realizando a avaliação. É importante também o material escolar à disposição. Eu já visualizei em muitas escolas uma acolhida muito bela, onde os alunos recebem um novo lápis, uma borracha, um kit escolar ali novo para que ele possa desempenhar uma avaliação bem realizada. E também é muito importante, pelo gestor, na hora que ter sido o contato da pessoa que vão realizar, o coordenador vai agendar a aplicação, o conflito de datas da aplicação, que às vezes acontece, quando chega o aplicador na escola, hoje tem um evento da escola, a gente não vai poder realizar. Então isso vai atrapalhar toda uma organização da realização dessa avaliação. Então, queridos amigos, isso é um pouco que a gente vem trazer para motivar vocês a realizar
essa avaliação e essa sensibilização. Acreditem, doem-se 100% nesse projeto para que vocês possam realmente lá no final colher grandes alegrias que serão ter atingido as metas, ter o índice de aprovação elevado, a escola está reconhecida, a comunidade escolar está feliz por estar num ambiente onde aprende. Então, essa é a nossa contribuição da Gerência de Fortalecimento do Departamento de Gestão Escolar. Muito obrigado. Então, queridos amigos, nós queremos agradecer, a todos que nos acompanharam. Esse foi... Claro que a gente precisava de um pouco mais de tempo, nós sabemos que existe muita coisa a ser falado ainda sobre avaliação, mas nós trouxemos aqui 3 tópicos importantes, que são as perspectivas, as alterações que vão ocorrer para a avaliação desse ano, as ações da Secretaria de Educação para a redução do abandono, com a professora Aldenice, as ações de fortalecimento da gestão, como bem falou o professor Sandro, nós sabemos que o gestor é um ator importantíssimo, para que no dia da prova nós tenhamos o melhor cenário possível, com a grande maioria dos alunos presentes, os professores das turmas, o pedagogo. Enfim, nós teremos outras ações, tão logo sejam definidas, nós entraremos em contato, como é o caso de um teste diagnóstico que está programado para o início de maio, e após esse teste, como foi falado, uma formação para professores, certo? Fora essas ações, existem outras que estão sendo preparadas com todo carinho pela equipe da SEDUC, nos diversos departamentos, e será divulgado posteriormente. Caso vocês tenham algumas dúvidas, nosso tempo realmente foi curto, nós queríamos responder algumas perguntas, mas os nossos contatos foram passados para vocês e, na medida do possível, nós iremos responder as perguntas para cada área, tá bom? Então, nós queremos, em nome do nosso secretário de Educação, professor Luiz Castro, agradecer a todos e desejar realmente um ano de muitas realizações, de muito crescimento profissional, que todos os objetivos da escola, da educação, sejam atingidos. Então, nós queremos nos colocar aqui enquanto secretaria à disposição de todos os que precisarem de alguma ajuda, de algum esclarecimento, certo? Então, meu muito obrigado e tenhamos todos um bom dia.